Olá, meu nome é Emiliana Moraes Rodrigues, sou formada em História desde 2013 pelas Faculdades Integradas de Ariquemes, FIAR, e desde então, eu sempre tive essa grande vontade de unir a literatura que eu gosto à história, fazer algo. Pois bem, no vídeo passado eu falei um pouco sobre o Fernando Pessoa e fiz uma leitura dramática da Tabacaria. Hoje eu quero continuar falando sobre Fernando Pessoa, contar alguns detalhes da vida dele, da biografia dele e falar um outro poema, dessa vez atribuído a Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então vamos lá, vamos começar. Fernando Pessoa. Quem foi Fernando Pessoa? Nem ele sabia. Nem ele sabia. O homem que tinha em si todos os sonhos do mundo. O homem que era vários. O homem que tinha mais de 70 heterônimos. E para todos os heterônimos, ele criava um mapa astrológico, ele criava o dia do nascimento, ele criava características físicas diversas, ele criava um perfil psicológico diverso. Fernando Pessoa, ele nasceu em 1888 em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888, dia de Santo Antônio, por isso foi chamado de Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Faleceu em 1932, também em Lisboa. Mas ele não viveu a vida inteira dele em Lisboa. Ele perdeu o pai e o irmão muito cedo, quando ele tinha aproximadamente 5 anos de idade. Ele perdeu o pai, um pouco depois ele perdeu o irmão. A mãe dele casa-se novamente, e como ela se casou novamente com um militar, eles vão morar na África do Sul. Na África do Sul ele termina os estudos dele, se especializa principalmente na língua inglesa, no idioma inglês, algo que ele vai carregar para a vida inteira. Inclusive ele vai fazer algumas publicações em inglês. Ele chega a dizer em até certo momento que ele considera que futuramente o inglês vai se tornar um idioma comercial e o português vai ser a linguagem da alma, E bom, parte isso, quando ele volta definitivamente para Lisboa, e já tem a mãe falecida, ele vai morar com a avó, depois a avó falece, ele herda ali uma herança da avó, ele tenta fundar uma gráfica, uma editora, mas não dá muito certo, que é a Ibis, e depois disso ele vai para a vida ali mesmo de escritório, Então ele trabalha muito em escritório, principalmente com correspondência em inglês. Ele tem poucos amigos, ele vive mais recluso dentro dos quartos que ele alugava. Ele passou por muitos lugares em Lisboa, que ele morou de aluguel em vários lugares. Ele teve um romance por cartas, principalmente com a Ofélia, não deu muito certo. E o interessante é que esses heterônimos, que eu falei que eram mais do que heterônimos, eram basicamente personas que ele criava, esses heterônimos se conheciam, conversavam entre si através das revistas e publicações. Inclusive o heterônimo dele, Álvaro de Campos, interferia nesse romance que ele tinha com a Ofélia. Ele falava que ele escrevia poemas românticos para Ofélia, e o Álvaro de Campos falava que era uma coisa ridícula aqueles poemas românticos que ele estava escrevendo para Ofélia. Então, enfim, só para ter uma noção da grandiosidade de personagens que habitavam dentro dessa pessoa. Outra situação é que dentro de todos os seus heterônimos, Bernardo de Campos, que escreveu
o livro do Desassossego, Bernardo de Campos era o que ele considerava mais próximo a ele. Era o heterônimo dele, que ele dizia que seria o que mais se aproximava dele. Nem mesmo quando ele escrevia como o nome de Fernando Pessoa, ele admitia que era tudo que era ele. Mas quando ele escrevia como Bernardo de Campos, ele dizia que ali era quase ele. Por isso, ele chamava o Bernardo de Campos de um semi-heterônimo. Bom, tem muito mais coisa para se falar sobre o Fernando Pessoa, mas a ideia não é fazer uma análise da biografia dele, e sim trazer ali uma aproximação sobre quem foi ele, para quem tiver curiosidade pesquisar, né? Já deixo uma dica de pesquisa do livro da Amélia Pinto Paz, Para Compreender Fernando Pessoa. Esse livro ele é incrível. Ela faz uma breve biografia e depois ela pega os principais poemas e faz uma análise interpretativa. Essa análise interpretativa ela não é fechada, mas é uma análise interpretativa para dar base para quem está chegando agora, quem está se interessando agora por poemas, por Fernando de Pessoa, conseguir assimilar de uma forma mais completa todo o universo que está dentro daquelas frases, daquela poesia. Uma outra dica de leitura é do José Paulo Cavalcante, Fernando Pessoa, uma quase biografia, autobiografia, perdão. José Paulo Cavalcante, Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. A parte disso, então, vamos para o poema do Fernando Pessoa, que é para isso que estamos aqui agora. Bom, então, para finalizar, eu quero me despedir de vocês com essa leitura de um poema do Alberto Caeiro, Se Eu Morrer Novo. Só vou fazer a leitura, deixo a interpretação por conta de cada um que estiver ouvindo, vendo, assistindo. Se eu morrer novo. Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa, peço que, se quiserem se ralar por minha causa, que não se ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar embaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre. E a vista tem que ser assim por força, nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isto. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma. Nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei senão estar ao sol ou à chuva, ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo e nunca outra coisa, sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. Uma vez amei. Julguei que me amariam, mas não fui amado pela última grande razão. Porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva e sentando-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como os para os que não são. Sentir é estar distraído. Mais uma vez, sentir é estar distraído.